Segurança alimentar é um problema importante para o Brasil? É um problema importante para o mundo? É uma coisa séria? Tem que ser tratado com seriedade? Claro que sim. Por quê? Porque quase todas as guerras que varreram a humanidade ao longo dos tempos, em algum momento tiveram a ligação com a questão da fome, com a falta de comida ou com o encarecimento da comida para uma boa parcela das populações do mundo. E a gente que é caboclo sabe disso muito bem. Um homem com fome é homem bravo, mas um homem com um filho com fome é homem enfurecido. E não há paz sem segurança alimentar. Portanto, esse é um tema realmente muito sério e não pode ser tratado de uma forma leviana ou trivial no contexto internacional. Eu tenho participado de muitos eventos do mundo inteiro falando sobre segurança alimentar. E todos começam com o mesmo discurso, e um discurso meio inconsistente. Ele diz o seguinte: olha, em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Precisamos aumentar a produção de alimentos em 50% pelo menos até lá. Mas isso não pode ser feito com desflorestamento, com consumo de água, com uso de máquinas agrícolas que emitem muito CO2. É um discurso que não fecha. E como o discurso não fecha, não tem atitudes no mundo reais, concretas, voltadas para resolver de uma vez por todas a questão da segurança alimentar no mundo. Aqui no Brasil não é um problema grave, mas no mundo é um problema grave, muito grave. E o Brasil tem um papel muito importante a jogar nesse cenário internacional. Por que o Brasil tem um papel relevante a jogar? Vou contar alguns dados que mostram a importância do Brasil. E não é do agro brasileiro, não é do agronegócio brasileiro, é do Brasil como um todo, da nação brasileira, da sociedade brasileira. Os números são os seguintes. Nos últimos 20 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 40%. A área plantada só com grãos, 40%. E a produção de grãos cresceu 5 vezes mais, 218%. Por quê? Tecnologia. Tecnologia tropical, desenvolvida no Brasil pelos cientistas brasileiros, pela sociedade, pelo povo brasileiro. A ciência brasileira deu um salto de conhecimento, fazendo com que nós aumentássemos a produtividade por hectare. Isso é muito importante porque significou uma economia de terra. Se nós tivéssemos hoje a mesma produtividade de 20 anos atrás, precisaríamos de mais 67 milhões de hectares para produzir a safra que produzimos esse ano, em 53 milhões de hectares. Precisamos de 67 milhões a mais de hectares para produzir o que produzimos esse ano em 53 milhões de hectares. Em outras palavras, nós preservamos 67 milhões de hectares. O que significa que o agro brasileiro é sustentável. O Brasil é um país que tem sustentabilidade na sua agricultura, na sua pecuária, graças à tecnologia desenvolvida nos nossos órgãos de pesquisa de todo o país. Mas não é só isso. Essa contribuição do agro também tem a ver com mais coisas importantes para a sociedade brasileira como um todo. 2 ou 3 exemplos para a gente se lembrar disso. Primeiro, balança comercial. É a relação entre o Brasil exporta e o Brasil importa, do mundo inteiro. No ano passado, 2012, o saldo comercial do agronegócio brasileiro foi de 79 bilhões de dólares. 79. Enquanto que o saldo comercial do Brasil inteirinho, incluindo o agronegócio, foi de 19 bilhões de dólares. 4 vezes menos. Quer dizer, o progresso do agro, com a tecnologia tal que um grão de soja tem tanta tecnologia, tanta ciência, quanto tem um chip do computador, hoje em dia, por causa da pesquisa que é desenvolvida em torno disso, esse agronegócio tem salvo o saldo comercial do Brasil nos últimos anos, frequentemente e crescentemente. Aliás, tem outro número. Se pegarmos de 30 de março do ano passado a 30 de março desse ano, 12 meses passados, não do ano civil, o saldo comercial do agronegócio é de 83 bilhões de dólares. E do Brasil inteiro,
10 bilhões de dólares. Os demais setores não têm conseguido avançar nas mesmas condições do agro, porque o agro já fez o seu ajuste lá atrás, nos planos de estabilização da economia, incorporando tecnologia, gestão e eficiência. Os demais setores têm problemas sérios de câmbio, têm problemas sérios de concorrência com a China, problemas sérios do custo do Brasil. O agro também tem isso, mas vai fazendo o seu ajuste. Portanto, o Brasil como um todo, a sociedade brasileira como um todo está ligada ao agro e ganhando com o agro. Mais um dado simples. Em 2002, 10 anos atrás, o agronegócio exportou 25 bilhões de dólares. No ano passado, 2012, 10 anos depois, 96 bilhões de dólares. Quase 4 vezes mais. Não é fantástico? Tecnologia, inovação, gestão, compromisso com o progresso do país. Por isso é que o Brasil tem um cenário formidável pela frente. Nós temos vantagens comparativas em disponibilidade de terra, em tecnologia e em gente capaz. De modo que se nós tivermos uma estratégia à qual se some todo o Estado brasileiro, toda a sociedade brasileira, com logística e infraestrutura funcionando, com políticas de renda, com uma política comercial mais consistente, mas uma estratégia que contemple todos os temas ligados à agricultura e ao agronegócio, mas também à sociedade brasileira como um todo, o Brasil pode contribuir muito, mas muito mesmo, para reduzir a fome no mundo. Pode contribuir muito mais do que já vem contribuindo para a segurança alimentar do mundo. E não só alimentar, também na segurança energética. O Brasil hoje tem um potencial na agroenergia que quase ninguém no mundo tem. Nós podemos produzir etanol, bioeletricidade, biodiesel e toda uma indústria ligada à química da agricultura, potencial fantástica, que muda o paradigma de energia no mundo e muda também a geopolítica, porque a agroenergia só é competitiva em países tropicais, onde tem sol o ano inteiro, dos quais o Brasil é um grande líder. Portanto, ser um protagonista sério, competitivo, eficiente para a segurança alimentar não é um papel do agro brasileiro, é um papel do Brasil, é um papel de todos os brasileiros, de todos os cidadãos, de qualquer atividade econômica, social, cultural, de qualquer extração em qualquer lugar do Brasil inteirinho. É um papel de todos nós. E este papel é para garantir uma coisa fantástica, que é a paz. O mundo bem alimentado é um mundo de paz. E paz é garantia de democracia, de tranquilidade para nós, para os nossos filhos e para os nossos netos. Eu estou numa idade de preocupação com os netos que estão chegando no mercado e olhando para esse mundo conturbado e preocupados com o seu futuro nas relações internacionais. O Brasil tem um futuro formidável na contribuição da segurança alimentar e da paz universal. Este é o papel do Brasil, de todos nós. Vale a pena trabalhar por isso.